Alô, alô, opa! Cheguei! Aqui estou com muito carinho, com muito amor, para contar para vocês mais uma belíssima história. Daquelas, hein? História daquelas. Mas antes de começar a narração, eu queria agradecer essa gente boa que entra para a família do Paulinho Boa Pessoa. Puxa, eu estou tão contente, são 44 agora. O nosso objetivo é chegarmos a 100 membros aqui no canal. Já estamos em 44, hein? Já estamos pintando aí pela metade. Agora, vou depender, obviamente, de você entrar também para esse nosso time. O time da família Boa Pessoa. Ô Paulinho, o que eu ganho com isso? Absolutamente nada, a não ser o prazer de fazer parte de uma família que vai se unir cada vez mais para manter um canal cada vez mais interessante. A promessa que eu faço é que assim que nós atingirmos o número 100 de membros aqui no canal, quero promover um encontro. Vou eleger um lugar especial, né? Para que todos tenhamos essa possibilidade de estarmos juntos, tá certo? Então entra para a nossa família. Suzana Ribeiro. Suzana fez um upgrade. Entrou há 0 dias. Que bom! Obrigado, Suzana Ribeiro. Então ela já fazia parte, né? E retornou, é isso? A gente vai entendendo aqui o linguajar do YouTube, o que nem sempre é tão simples. Suzana, obrigado. Lucilene Paz voltou a ser assinante. Lucilene, muito obrigado pelo carinho. A minha querida Carmen Alves fez um upgrade. E ela se tornou diamante, a Carmen. Nossa, diamante é o mais que pode da família. O prêmio, né? Aquele familiar que chega e ela fez questão de se tornar aqui um destaque dentro da família. Muito obrigado, Carmen, que é diamante. Carmen Alves, um beijo. Varb Paneta, há 2 dias atrás, também conosco aqui firme e forte. A Marlene Santos Lopes. Tudo bem, Marlene? Tá tudo bem com você? Há 3 dias, né, Marlene? Obrigado pelo carinho. Sandra Amara, há 3 dias. Pati, do sobrenome Farias. Eu dou essa dividida legal, né, Pati? Virou também aqui assinante, tá conosco. Ivanira Ferreira, muito obrigado. Adriana Ferreira Rodrigues. Tudo bem, meu amor? A Mariana Aio, a Kelly Olibar. E aí vai, são 44 pessoas. Eu vou sempre agradecendo a você que entra para essa família. Gente, não há nenhuma obrigatoriedade, mas seria muito legal se você pudesse entrar para a família Boa Pessoa. Seja membro do canal. Ô Paulinho, paga alguma coisa? Paga assim, R$ 6,99 por mês no Premium, tá? É uma coisa assim simbólica, mas tem gente que eu sei que não pode pagar. Já tem um monte de gasto. Fala, não quero, não vou fazer, não tem problema nenhum. A amizade é absolutamente a mesma. Mas se você quiser e puder, será uma honra te receber aqui na família Boa Pessoa. Vou ficar te esperando, ok? Isso posto, queria agradecer a você que ouve a história, só de estar aqui no canal. Gente, para pensar. Televisão, rádio, livros maravilhosos, no cinema, filmes, os streams agora. Você teve tempo para o nosso canal, gente, que é um privilégio. Queria te agradecer do fundo da minha alma. Muito obrigado mesmo por você ter optado pelo nosso canal. Muito agradecido. Há tantas outras coisas ótimas aqui no YouTube e você escolheu o nosso. Muito obrigado, tá? É por isso que eu procuro fazer o melhor para vocês. Procuro mesmo. É com carinho, é com amor, é com destaque. E a história de hoje já está prontinha aqui na minha mão. Vocês vão amar. Mas antes da história, eu quero cantar para você. Você sabe que eu canto, né? Todo dia aqui. Então vai, ó. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. E é linda, hein?
Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Selma Góes Oliveira e quero hoje lhe contar a história da minha vida, Paulinho. Eu começo com uma decisão drástica que eu tomei. O meu marido Hélio, ele soube sim cativar os meus pais, mas não soube cativar a mim. Por isso, quando eu tomei a decisão de me separar dele, os meus pais não queriam que isso acontecesse mais de jeito nenhum. Mas sinceramente, Paulinho, meus pais que me perdoassem. Eles que me perdoassem depois, porque pai e mãe são especiais sempre. Mas eu não ficaria a vida inteira vivendo uma vida sem felicidade, sem uma motivação maior, sabe? Então, eu aproveitei algo. Veja bem, eu nunca fui oportunista, nunca mesmo. Mas apenas eu aproveitei algo que acabou me ajudando na decisão. Eu consegui uma aprovação naquele concurso público. E finalmente eu teria estabilidade e um salário de quase 15 mil por mês. Quando eu fiquei sabendo, sabe quanto eu ganhava na época que eu passei no concurso público? Eu ganhava 2.400. De repente, fui aprovada num concurso onde o salário era de quase 15 mil por mês. Ah, meu Deus do céu, que maravilha, que mudança foi aquela. Me tornei assim, independente, mas totalmente independente do ponto de vista financeiro. No entanto, o cargo que eu deveria ocupar, assumir, ficava longe, muito longe do lugar de onde eu vivia, morava. Então foi aí que eu aproveitei. Já que eu teria que me mudar de cidade, de estado e etc., eu resolvi que eu mudaria a minha vida de uma vez por todas. Eu então criei coragem e pedi divórcio do Hélio. Como nada na vida é fácil, foi também muito difícil esse trâmite. Veja, separação não é brincadeira não. Quem já se separou sabe do que eu estou falando. Às vezes não tem amor mais, mas mesmo assim é difícil se separar. Ainda mais, olha, se eu somasse o tempo, Hélio e eu estávamos juntos havia 8 anos, porque foram 5 de namoro, né? Namoro, noivado, etc., e 3 de um casamento infeliz. Mas no total dava 8 anos juntos. Então não é simples. Nada na vida é simples e fácil. Mas finalmente eu consegui. E aquilo foi um grito de liberdade para mim. Eu mudei geral, mudei de uma maneira radical. A cidade para a qual eu fui, ela era uma cidade bastante quente, o que para mim era ótimo, porque eu sou muito friorenta. Aluguei uma casa e eu antes morava num pequeno apartamento, um apartamento apertado. Agora não, agora eu tinha o conforto de uma casa grande. Mas eu escolhi exatamente aquela casa, devido ao quintal ser muito amplo e de muitas árvores. O quintal era bastante arborizado com árvores frutíferas, mangueira, pitangueira, goiabeira e até abacate. Ah, tinha um pé de jabuticaba também, outro de tangerina. Era um pomar que havia naquele quintal. Eu nunca tinha visto aquilo e eu me deliciava só de olhar. Curtia aquela casa. Mas eu morava ali sozinha, outra experiência que para mim era totalmente nova. E como o quarto que eu dormia tinha uma grande janela com vidro, essa janela dava para o quintal. Então eu já amanhecia curtindo a beleza de mais um dia. Era passarada nas árvores, saboreando as frutas antes mesmo de mim. Olhar o amanhecer do dia virou uma rotina gostosa na minha vida, coisa que eu jamais havia experimentado. Então, apesar da fase difícil, da separação, sabe, aquilo tudo gozado, né? A solidão que às vezes apavora, há um momento que a gente necessita dela. É impressionante a vida do ser humano, se a gente parar para pensar. Como nós precisamos de cada fase da vida. Inclusive, a solidão às vezes se faz necessária. Como eu dissera, o lugar escolhido não foi escolhido por mim. Na verdade, foi uma imposição do resultado do concurso.
O lugar era quente, mas se eu tivesse que escolher o lugar, eu escolheria aquele. Você está vendo como é que às vezes as coisas dão certo? Então eu acordava, apesar de ser um lugar quente, enrolado em lençóis assim grossos. Os lençóis eu havia trazido comigo, e aqueles lençóis eles eram grossos e quentes. E olha que nós estávamos em pleno inverno, mas não dava para usar cobertor naquele lugar lá que eu estava vivendo, morando, não dava. E mesmo inverno, eu dormia com os lençóis, e os lençóis eram mais do que suficientes para resolver o frio que fazia naquele inverno. Um frio entre aspas, quase de brincadeira. Então, estava tudo muito aconchegante. Já tinha um tempo que meu corpo despertava assim no meio da madrugada. Eu nunca gostei disso. Sabe, eu preferia às vezes ir dormir assim um pouquinho mais tarde para ficar bem cansada e dormir direto. Eu não gostava de ter despertares. Mas começou a acontecer aquilo. Não acontecia. Então, no meio da madrugada, por volta de 2h30, 3h da manhã, eu acordava. Não sei se era porque eu estava morando sozinha, ou se alguma coisa misteriosa e estranha, de fato, começava a acontecer naquela casa comigo. Numa dessas madrugadas, quando eu abri os olhos, tudo estava meio ainda embaçado. Notei que o dia ainda não tinha amanhecido, porque a janela de vidro ficava bem na minha frente. Então, através dela, eu via assim um quintal. Eu percebi que o dia não havia amanhecido, estava escuro. E, de repente, eu estava deitado assim do lado direito da cama. Eu notei uma pessoa parada num raio de 8 metros de distância até aquela janela. A primeira impressão que eu tive era que aquela pessoa estava além da janela, quer dizer, depois da janela de vidro. Eu penso assim rápido, querendo que aquilo não fosse real, porque não havia ninguém naquela casa comigo. Era um lugar tranquilo, os muros altíssimos, os portões de ferro na frente altíssimos, com ponta de lanças. Não tinha ninguém comigo. Mas eu me assustei num primeiro momento. De repente, eu virei, fechei assim os olhos e abri os olhos de novo, querendo investigar. Cadê a pessoa? E aí eu senti um arrepio correr todo o meu corpo. Porque aquela pessoa, ela já não estava além da janela. Ela estava dentro do quarto. E me parecia que a pessoa não tinha assim uma cor definida. Não sei se era cinza, preta. E eu também não sabia ainda se era um homem ou se era uma mulher. Mas agora, pensando, eu tenho certeza que era um homem, porque a sua cabeça não tinha cabelos longos e a fisionomia da pessoa era uma fisionomia robusta. Eu pisquei assim umas 3 vezes e ele continuava lá, parado, apenas me observando, mas dentro do quarto. Luzes apagadas, luzes totalmente apagadas, eu não tinha uma visão perfeita. O meu coração acelerou demais. O meu coração nessa hora parecia que ia sair pela boca. O ar ficou mais denso. Aquele homem estranho, ele não se movia. Ele apenas permanecia imóvel, como fosse uma estátua sombria. Eu pensei gritar. Aliás, eu tentei gritar, mas a minha garganta estava seca e nenhum som saiu. O medo me paralisou. As minhas pernas, apesar de eu estar deitada, as minhas pernas pareciam feitas de chumbo, porque eu não conseguia nem movê-las na cama. E a pergunta era: quem era aquele homem? Quem era? E mais, como é que aquele homem havia entrado na minha casa sem fazer o menor barulho?
e com todo o sacrifício quer entrar na minha casa. Nessa hora foi que eu comecei a entender o porquê que a minha mãe e meu pai queriam que eu não morasse sozinha. Eles não queriam que eu morasse sozinha. Aquela figura começou a se aproximar de mim lentamente, mas ele não chegou a dar passos, pelo menos eu não ouvi passos. E olha que o chão ali da casa que eu havia escolhido, ele era de madeira, era todo de assoalho. Mas o homem havia se aproximado mais, ele estava mais perto. Seus olhos, eu olhei, eram 2 fendas negras sem vida. Seu rosto, o rosto do homem, estava marcado por rugas profundas. O homem vestia, sim, uma roupa mais antiga. Era um terno preto desgastado, uma gravata poída. Seus passos, agora sim eu escutava, eram silenciosos, como se ele flutuasse sobre o chão que era de madeira. Eu queria fugir, mas o meu corpo não respondia. Eu disse a vocês, eu parecia pesar 1 tonelada naquele instante. Ele parou ao pé da minha cama. E o seu olhar penetrante me envolveu, embora eu não olhasse para os olhos dele, porque ele não tinha olhos. Eu sentia uma onda de tristeza e de angústia que emanava daquele homem. Quem era ele? Mas, meu Deus, quem era e por que aquele homem estava ali? As perguntas giravam na minha mente, mas eu não conseguia articular uma única palavra. Finalmente, o homem falou. Sua voz rouca e sussurrante falou assim: Selma, você precisa saber a verdade. Meu nome? Ele falou meu nome. Mas como é que ele sabia o meu nome? A minha mente estava em turbilhão. E ele continuou: não lhe farei nenhum mal. E nem posso tocar em você. Mas, Selma, eu sou Benjamin, o antigo morador dessa casa. Fui eu que a construí há quase 50 anos. Mas a minha história não é o que todos pensam. O homem falou essas palavras comigo, sendo que eu não o conhecia e que ele apareceu dentro do meu quarto. Quando ele disse, mas a minha história não é o que todos pensam, ele apontou para o guarda-roupa no canto do quarto. E aí, apontando para aquele guarda-roupa, ele disse: ali está a chave para o passado. Há um fundo falso, Selma. Não se esqueça. Um fundo falso. Abra-o e descubra a verdade. Eu olhei para o guarda-roupa hesitante. O que ele queria dizer com verdade? E por que eu deveria confiar nele? Mas algo dentro de mim ansiava por respostas. Eu queria entender o mistério que envolvia aquele homem. E por que ele me apareceu? E dentro ali do meu quarto, quando eu fechei os meus olhos e os abri novamente, o homem não estava mais ali. Quando eu tive a mais absoluta certeza disso, eu consegui respirar melhor, sabe? Aí eu me levantei e acendi a luz do quarto. Eu consegui chegar ao interruptor e acendi a luz. As minhas mãos estavam trêmulas. Mesmo àquelas horas da madrugada, deviam ser umas 3 da madrugada, eu abri o guarda-roupa. Puxei assim os meus cabides, juntando-os todos de um lado só. E aí eu vi o fundo do guarda-roupa, que fazia parte da mobília antiga da casa. O guarda-roupa, quando eu aluguei a casa, alguns móveis vieram. O guarda-roupa era um desses móveis. Fazia parte da mobília antiga. Aliás, o guarda-roupa
Era uma peça belíssima, todo construído em madeira de lei, trabalhado, um mogno lindo, e todo trabalhado, todo torneado, era um guarda-roupa imenso. Aí eu bati naquela madeira do fundo do guarda-roupa e me certifiquei de que realmente aquela madeira do fundo era oca. Quer dizer, eu bati e senti que tinha um espaço entre a madeira e a parede. Mas é óbvio que eu não iria mexer naquilo na madrugada. Por medo, eu acabei indo dormir o resto da noite no sofá da sala. Esse era o sofá, um móvel novo que eu havia comprado. Assim que amanheceu aquele sábado, isso foi numa noite de sexta para amanhecer o sábado. Eu não trabalharia no sábado. Então eu pedi ajuda a um marceneiro e o marceneiro veio retirar aquela madeira do fundo do guarda-roupa. Eu me desculpei com ele, dizendo que era um lugar que eu usava para guardar antigos documentos. O marceneiro ele foi discreto e assim que ele retirou com cuidado os pregos daquela madeira, eu pedi que ele deixasse a madeira no lugar como estava. Eu iria fazer a retirada depois. Agradeci, paguei, inclusive dei até uma caixinha, porque vocês já perceberam que dinheiro não era mais o meu problema. Assim que o marceneiro foi embora, foi o que eu fiz. E com a ajuda de uma lanterna, porque eu queria ver assim o fundo do guarda-roupa, apesar do quarto ser claro, mas eu peguei ainda uma lanterna para espiar. E eu vi lá, empoeirada, atrás daquele guarda-roupa, eu encontrei uma caixa de madeira. Era uma caixa de madeira não muito alta. Ela era uma caixa quase que quadrada e baixinha, não era uma caixa alta. Era uma caixa que cabia no sentido vertical ali dentro, exatamente naquele espaço. Nessa hora que eu peguei aquela caixa de madeira, eu senti arrepios que corriam pelo meu corpo todo. E eu também tremia. E eu fiquei impressionada com o que eu vi. Porque foi tremendo que eu abri a caixa que não estava fechada, a não ser por um feixezinho que com o tempo foi se desgastando, estava até fácil de abrir. Vi ali cartas amareladas, vi ali fotografias antigas e um caderno bem desgastado que parecia ser um diário. Mas bem desgastado estava o caderno. Eu não sei, deve ter dado algum tipo de bicho naquilo, uma traça. As páginas estavam praticamente destruídas. As palavras escritas nas páginas do diário, elas dava até para eu ler, mas me daria muito trabalho. E será que me revelaria um quê? O quê? Bom, aí com toda a paciência, com toda a calma, eu fui retirando o que eu ali encontrei e fui juntando o que eu podia de palavra com palavra. E deu para entender. Uma coisa ficava clara para mim, especialmente nas páginas onde eu tinha uma melhor condição de leitura, que eram as últimas que foram escritas. Benjamin, o homem que havia me aparecido. A ligação do diário com ele era estreita e total. E eu leio e fiquei estarrecida. Benjamin havia morrido dentro daquele quarto. Daquele quarto, vítima de infarte. Mas o que ninguém sabia é que ele, antes de morrer, ele havia flagrado sua esposa com o seu próprio irmão, Henry. Ele flagrou a esposa com o próprio irmão dele, de nome Henry, numa cama e dentro daquele mesmo quarto. Aquela traição o atingiu como um golpe fatal. Ele caiu, ele vê os dois no quarto, sobre a cama, a mulher e o irmão. A mulher, de nome Evelyn. Eu encontrei os nomes todos ali no diário. Evelyn, a mulher, e o irmão era exatamente Henry. Então ele vê a cena
E ele, no desespero, ele sai para a sala, e na sala ele leva a mão ao peito e ele cai morto na sala, com o coração destroçado por um infarto fulminante. A esposa e o irmão mantiveram um segredo por todos aqueles anos, alegando que Benjamin havia chegado da rua e se sentido mal. Mas agora tudo mudava. E tudo mudava porque o seu espírito voltava para revelar a verdade. Diante da descoberta, eu senti uma espécie de alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio, porque me parecia claro que eu poderia ajudar aquele espírito. E o medo? Medo porque ficava claro que ele voltaria a me aparecer. Afinal, eu precisava entender o que ele queria de verdade com aquilo. Só que, veja, isso não aconteceu imediatamente. 2 semanas se passaram e nesse período eu juntava as páginas do diário para tentar ler melhor, compreender mais e me adiantar naquela história. Tudo isso que eu descobri e narrei para vocês agora foi ao longo desses 15 dias, porque não foi fácil. Eu tive que comprar uma lupa, eu tive que ter muita paciência para conseguir ler alguma coisa, tudo estava bem destruído. Então eu fui juntando o durex com a lupa para poder conseguir fazer as leituras. 2 semanas depois, porém, de novo, de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, eu senti um frio diferente. Eu fui despertada por aquele frio inicialmente. E quando eu olhei, o vi novamente. Mas desta vez, quando eu vi o Benjamin de novo, eu vi com menos susto. Eu olhei para o Benjamin e os seus olhos agora já não eram mais aqueles buracos, sabe? Que antes eu via. Havia olhos, embora eu não reconhecesse assim, brilho ainda nesses olhos. Eu não reconhecesse nem as cores desses olhos. Mas deu para sentir que os olhos eram cheios de tristeza e de arrependimento. Então eu fiz a pergunta que era primordial, a pergunta que eu não tinha feito da primeira vez. Nesses 15 dias, a verdade foi que eu acabei lendo livros espíritas. E num livro eu li que é o fundamental, quando você tem contato com alguma alma, com algum espírito, com algum espectro, que você faça a pergunta: por que você está aqui? Sabe, essa pergunta é fundamental. O que você deseja? Então eu fiz essas perguntas numa só, praticamente. Benjamin, por que você está aqui? O que você deseja de mim? Ele sorriu, ele deu um sorriso triste e ele comunicou: estou aqui, Selma, para que a história seja contada, para que a verdade seja libertada. E foi exatamente assim que começou a minha jornada, porque depois de ter respondido essa pergunta, o Benjamin desapareceu. Dali para frente eu fui fazendo descobertas cada vez mais importantes. As páginas amareladas do diário de Benjamin, na verdade, falava sobre o Benjamin, mas quem escrevera aquele diário era Evelyn, a sua mulher, que eu ainda não estava sabendo quem era até esse instante. A descoberta de tudo aquilo passou a exigir muito de mim. Então, eu continuava comprando durex, ainda melhorei a lupa, porque a que eu tinha era pequena, precisava de uma maior e mais forte. Caneta ponta fina, porque a minha caneta não conseguia refazer as letras como a ponta fina, quem sabe eu conseguisse. Então eu comecei a reconstruir letras que praticamente tinham sumido. Olha, deu um trabalhão. Ainda bem que aquele meu trabalho não exigia tanto assim de mim. 6 horas por dia eu cumpria a minha missão. Mas eu passei a me dedicar demais a isso.
Aí eu comecei a ler textos que formavam de fato uma lógica, um pensamento lógico, e que revelavam segredos sombrios e muito perturbadores. Eu fui mergulhando naquela narrativa, as minhas mãos trêmulas folheando cada página com avidez. Aquelas palavras escritas décadas atrás pareciam ecoar no quarto silencioso. Então eu fiquei sabendo da história de um amor proibido. Evelyn, a mulher de Benjamin, descreve com detalhes, meticulosos, a história que eu resumo assim, porque seria realmente muito longo, exigiria muito do canal do Paulinho Boa Pessoa todos esses detalhes que eu tenho. A mulher, a senhora Evelyn, a esposa de Benjamin, ela reconhecia que Benjamin e ela tinham crescido e tinham construído a casa juntos, com sonhos de uma vida feliz. Só que o destino tinha outros planos. Evelyn era uma mulher de beleza enigmática, com os olhos que escondiam segredos profundos. Ela e o irmão de Benjamin, Henry, compartilhavam uma conexão intensa desde a infância. Ela, na verdade, conheceu o Henry antes de ter conhecido o Benjamin, que era o irmão mais velho. Na medida em que as páginas se desenrolavam, eu fui descobrindo que Evelyn e Henry haviam se apaixonado um pelo outro. Aquelas cartas que estavam lá eram cartas ardentes entre os dois, escondidas ali. Revelavam encontros furtivos, juras de amor, promessa de uma vida juntos. Benjamin, ele estava alheio a tudo isso. Trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Ele era um construtor. O Benjamin trabalhava com obra civil. Eu não me recordo de ter encontrado nenhum diploma em nome do Benjamin, mas ele era um construtor. Até que veio a noite fatídica, que eu consegui pesquisar também dentro do diário. O Benjamin chegou naquele dia um pouco mais cedo do trabalho. Quando ele chegou na casa, o ar estava carregado de tensão. E ele encontrou Evelyn, a esposa, com o irmão dele, Henry, no quarto, na cama que pertencia ao casal. Os corpos de Evelyn e de Henry estavam entrelaçados como Hera. Hera, com H, é uma trepadeira selvagem e que se entrelaça muito. O choque e a traição atingiram Benjamin como um punhal no peito. Ele, então, teve um mal súbito. Ele, dentro do quarto, ele cambaleou para trás, o coração em agonia. Evelyn, ela tenta ainda conversar com Benjamin, mas ele não tinha a menor condição de ouvi-la e o mundo desmorona. Ele tentou sair do quarto, tropeçando, mas caiu ainda dentro do quarto, que era um quarto grande, amplo. Seu coração já enfraquecido por anos de trabalho árduo e preocupações e mais o vício de fumar, não suportou aquele golpe fatal e final. Ele morreu ali mesmo. Morreu dentro daquele quarto, sozinho, com um segredo enterrado em seu peito. Houve, a partir daí, um pacto de silêncio. Evelyn e Henry, o que eles fizeram? Arrastaram o corpo de Benjamin para a sala, onde permaneceu até que eles chamassem o socorro. Ficou exatamente assim a história. Ele chega em casa, o Benjamin, a história ficou assim: passa mal, cai na sala, Evelyn chama o irmão Henry, que vem tentar socorrê-lo, e agora os dois chamaram por socorro, até mesmo com a presença da polícia naquela noite. E a história ficou assim, exatamente assim. Benjamin sofreu um infarto e morreu na sala, um ataque fulminante do coração. Fizeram um pacto, Evelyn e Henry, eles nunca iriam revelar aquela verdade. Nunca.
O segredo foi selado entre os dois. Mas existem muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Eu acabei me aprofundando nesse estudo espiritual. O espírito de Benjamim, do outro lado do mistério, não descansava. Ele continuava preso a essa história. Ficou preso, inclusive, no ambiente daquela casa, vagou por aquela casa, observando os anos passarem. Obviamente que não na mesma medida nossa aqui da Terra. O tempo passa de uma maneira diferente para quem está do outro lado do mistério. Outras pessoas, por incrível que pareça, tinham morado ali. Mas fui eu, Selma, eu, a escolhida, porque não é para qualquer um que às vezes um espírito tenha a possibilidade de se materializar. É preciso que a pessoa seja possuidora de um dom. Veja, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu nasci, minha alma, meu espírito, nasceu com esse dom mediúnico, capaz de fazer com que outros espíritos me procurem e mantenham contato comigo. E tanto é verdade que depois do Benjamim, eu já vivi outras experiências nesse sentido. Quando eu me mudei ali, para aquela casa, algo despertou dentro do Benjamim. Ele queria justiça. Ele queria que a verdade fosse conhecida. E aí, ele me escolheu. Olha, isso tudo eu fui descobrindo ao longo do tempo. Eu só sei que quando eu concluí aquela leitura dificílima, eu fechei aquele caderno muito poído pelo tempo, praticamente destruído, mas agora reconstruído por mim, com muita cola, com muito durex e lupas potentes. Eu concluí a leitura e as lágrimas desceram dos meus olhos. Eu agora entendia por que o Benjamim me escolheu. Eu era para ele a chave para desvendar esse mistério. Com determinação, eu naquele dia, depois de ter chorado e ter concluído a minha leitura, fui para o espelho e o reflexo de Benjamim, eu o percebi ao meu lado sorrindo. E eu ouvi a voz dele, única, e ele disse exatamente assim para mim: Selma, você é a única que pode libertar a minha alma. Conte para o máximo de pessoas que você puder. Na verdade, tudo contribuía para que eu detalhasse ainda mais essa história. Só que a minha tarefa estava longe ainda de terminar. Eu precisava descobrir Evelyn, a mulher, aquela que havia sido casada com o Benjamim. Será que ela vivia ainda? E eu descobri que ela era, sim, viva, porém idosa, e eu teria que conversar com ela. Eu fui conversando com gente da rua, vizinhos antigos, se lembravam vagamente de Benjamim e Evelyn. Eles formavam um casal reservado, raramente visto fora de casa. Mas eu fui batendo a cada porta. Eu virei uma entrevistadora, até que eu bati a porta da Dona Rosa, a senhora que morava ao lado ali da casa há décadas também. Era uma senhora já com os seus 83 anos. Dona Rosa era uma testemunha silenciosa dos eventos daquela época. E Dona Rosa conversou comigo. Ah, minha querida, disse a Dona Rosa com os olhos marejados. Eu me lembro deles. Seu Benjamim era um homem bom, trabalhador. Evelyn, bem, ela tinha um olhar triste, como que se carregasse nas costas um fardo. Eu pressionei, sabe? A Dona Rosa com um jeitinho, ela era muito esguia, o que a gente fala na gíria,
Ela era um sabonete, assim, para escapar dos assuntos. E eu pressionando a Dona Rosa, às vezes ela balançava apenas a cabeça. E a sua frase era sempre aquela: sabe, ô Selma, alguns segredos, eles devem permanecer enterrados, minha jovem. Não mexa com o passado. Mas foi através dela que eu descobri que teve a presença até de policiais na época em que o senhor Benjamin foi encontrado morto na sala. E eu fui pesquisar. Fui até a delegacia. O cargo que eu ocupava no governo federal, onde eu era concursada, facilitou para que isso acontecesse. Eu encontrei um relatório da polícia na época da morte do senhor Benjamin. O oficial aposentado, o senhor Pereira, conversei com ele. Ele atendeu o caso e ele relembrou com tristeza alguns detalhes. Dona Selma, lembro sim, seu Benjamin era um homem muito honrado, disse o senhor Pereira. Mas algo estava errado naquela casa, sabe? Evelinha, a mulher dele, o irmão dele, o senhor Henry, eles eram bastante evasivos. Eu não tinha prova assim suficiente para acusá-los de nada, não. Mas, sei lá, só sabe como é que é, né, Dona Selma? Eu suspeitava de que alguma coisa errada por ali devia existir. Henry era uma outra figura enigmática disso tudo. Ele era um irmão mais novo que o senhor Benjamin. Mas mesmo assim, mesmo sendo mais novo, já deveria estar bem velho. Então eu descobri que ele tinha deixado a cidade logo após a tragédia havida com o irmão, isso Henry. E ele nunca mais foi encontrado, nunca mais foi visto. Eu continuei morando naquela casa, mas eu ainda sentia que eu precisava fazer mais alguma coisa. Foi com a ajuda do senhor Pereira que eu fiquei sabendo do asilo onde a idosa e frágil senhora Evelyn estava. Não era mais naquela cidade, mas numa cidade vizinha àquela. A encontrei. Eu fui lá. Nossa, ela já estava um tanto quanto afetada no seu intelecto. Foi assim que eu encontrei a dona Evelyn. Não era nada parecido com Alzheimer, mas sabe aquele cansaço mental que as pessoas idosas acabam adquirindo? Então, com muita paciência, eu fui conversando com a dona Evelyn. Ela se lembrava, me contava parte da história e foi me revelando um segredo que estava guardado há muito tempo. Até que eu tirei assim da minha sacola o caderno que havia pertencido a ela, aquele que eu havia encontrado no fundo falso do guarda-roupa. Quando ela viu, a dona Evelyn viu, eu vi que os olhinhos dela brilharam e ela começou a chorar. E ela disse: ele não merecia morrer assim, Selma. Eu amava o Henry, mas o Benjamin era tão bom, era tão companheiro, sabe? Ele era tão meu amigo. Eu percebia claramente que ela estava confusa, bastante confusa. Mas essa declaração foi muito importante para eu entender o triângulo amoroso em que ela se metera na vida. Não a condenei, porque qualquer pessoa corre esse risco. E pensei comigo: a verdade, mais do que nunca, precisa ser conhecida. Quando eu já ia saindo do asilo, você acredita que eu acho que foi até o espírito de Benjamin que estimulou a Evelyn me dizer aquilo? Selma, conta sim essa história. Conta para todo mundo. Tentei saber alguma coisa de Henry com a senhora Evelyn, mas ela não tinha condição, do ponto de vista psíquico, de me dar uma resposta confiável. Ela apenas dizia: ele saiu por aí, foi viajar. Faltava eu encontrar, na verdade, esse elo da história. Henry.
E, de novo, o senhor Pereira foi muito importante. Ele me deu o nome de uma cidade onde ele soube, depois de muito tempo, que o Henry poderia estar. Obviamente que, por uma questão de intuição pura, eu fui direto ao cemitério. Conversei com o responsável pelo cemitério da prefeitura local. Ele tinha todos os registros. Não era um cemitério tão grande assim, porque a cidade em questão era uma cidade pequena. E ele disse: olha, Henry escrito com H, né? Pois tem aqui o registro. E ele encontrou. Tinha inclusive o número da tumba. Me levou até o local. Não tinha nada de especial, não havia um mármore, nada, um granito, absolutamente nada. Só havia, na verdade, uns tijolos que faziam aquele retângulo, e sobre aquele retângulo, no meio da terra, um gramado, uma placa onde estava exatamente o nome Henry, que eu tanto buscava. Então ele havia morrido. Não fazia tanto tempo assim. Quando eu encontrei a tumba dele nesse cemitério, havia 11 anos da sua morte. Eu não sei porquê, mas diante do túmulo do Henry, eu senti um misto de raiva e de compaixão. E eu acabei sussurrando, olhando assim para o túmulo do Henry, como se o visse. Falei: você também merece redenção. Você também merece a paz. Diante de todas as informações colhidas, eu cheguei à seguinte conclusão: o ideal é que eu escreva um livro. Não comecei a escrever, mas eu ainda penso em escrever. O título eu já tenho. Me foi inspirado pelo espírito de Benjamin. Ele me revelou num sonho que o livro deve se chamar Almas Entrelaçadas. Ele nem quer que eu venda o livro. Ele quer simplesmente que eu distribua para que um número grande de pessoas tomem conhecimento da sua verdadeira história. Mas enquanto o livro não fica pronto, eu conheci esse teu canal, Paulinho, e hoje eu quis publicar essa história. É uma história que já está comigo ao longo agora de 12 anos. Nesse período, tanta coisa aconteceu. Nesses 12 anos, eu me casei na cidade que me acolheu. Deste casamento, acabei tendo uma filha linda de nome Elizabeth, com o TH mudo, do jeito que eu queria. Era o meu sonho. Meu marido é uma pessoa especial. Nós não moramos mais naquela casa que um dia fora construída pelo Benjamin. Aliás, hoje lá, na verdade, nem é mais uma casa residencial. Se tornou uma clínica dentária. Existe uma pergunta que as pessoas sempre me fazem quando eu conto essa história e eu quero revelar para o teu público ouvinte. As pessoas me perguntam: Selma, e o Benjamin? Você continua a vê-lo? Sim, eu continuo a ver o Benjamin. Não é sempre, de vez em quando. Lá quando dá na cabeça dele, ou sei lá, quando aperta a minha saudade, ele acaba se manifestando. Mas ele não é o único. Eu descobri que eu tenho esse dom. Às vezes eu tenho contato também com outros espíritos. Mas isto vai fazer parte outro dia de uma outra história. Por ora, eu quero terminar por aqui, dizendo que qualquer dia, quando eu lançar o livro, eu quero poder usar o teu canal, Paulinho, para divulgá-lo. De fato, não será um livro vendido, tá? Será apenas um livro publicado. Eu estou pensando se o torno um livro físico, eu gostaria, ou se ele será apenas publicado na internet. O título será esse: Almas Entrelaçadas. E eu gostaria que esse também fosse o título da história que eu acabei de te contar. Vou ficar esperando muitas manifestações do seu público fantástico para esse canal,
que eu tanto aplaudo e admiro. Sou eu, a Selma Góes, sua amiga de sempre.